Fala, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, prazer, meu nome é Daniel Caputo e sejam bem-vindos ao canal Caputo USA, onde você tem todo tipo de informação de como é a vida do imigrante aqui na América, além, claro, de informações do dia a dia. Se você também seguir a gente lá no Instagram, no perfil Caputo_USA, mas já aproveita, se você não é inscrito, já dá essa moral pra gente, já segue a gente aqui no canal, ativa o sininho para receber todo tipo de notificação e informações quando a gente lançar um novo vídeo. E sem mais delongas, o vídeo de hoje é um vídeo que muita gente pede, eu acho que possível, eu acho não, com certeza é a maior preocupação que todo imigrante tem, ou se não tem, deveria ser a maior preocupação de todo mundo que está vindo para os Estados Unidos, que é emprego. Como é o trabalho aqui nos Estados Unidos, e claro, vou tentar dar um overview aí de alguns dados que eu vou estar trazendo para vocês, vou estar colocando o link desses dados, aonde eu pesquisei. Isso é importante, eu quero incentivar a vocês que pesquisem, busquem dados que sejam fidedignos, para você não ficar ouvindo conversa fiada de um monte de youtuber que tem por aí, inclusive eu, porque eu posso falar alguma besteira. Então pesquise, porque se eu falar alguma bobagem, vem aqui correr e falar, Caputo, eu dei uma olhada, não é bem isso, porque eu vou tentar sempre trazer os dados de lugares confiáveis. Então vou falar hoje sobre como está o trabalho, principalmente aqui no estado onde eu moro, na Geórgia, e claro, tentar dar uma pincelada aí em outros estados e mostrar de que forma eu acredito que seja a melhor solução para que vocês pesquisem e saibam principalmente analisar os dados que vocês estão lendo. Vocês já vão entender do que eu estou falando. E um ponto importantíssimo, sempre digo que eu não julgo quem está de forma ilegal ou quem vem de forma ilegal, mas o meu canal ele é focado em transparência, principalmente na questão status migratório. Eu nunca vou criticar quem vem de forma errada, mas eu nunca vou incentivar. Eu sempre incentivo que as pessoas entrem em cada lugar pela porta da frente. Então, tudo que eu falar aqui, eu estou considerando que as pessoas têm documentação para buscarem melhores empregos. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que grande parte das pessoas que volta reclamando dos Estados Unidos são os imigrantes que não tinham status, estavam de forma ilegal, não aprenderam o idioma, então isso é um fator que pode complicar a sua carreira aqui ou a busca por um melhor emprego. Então tente sempre estar de forma legal. E aí, claro, vou indicar aqui, caso vocês queiram falar, ACB Immigration Services, vocês estão vendo, ó, aqui embaixo já está o banner, para vocês poderem entrar em contato, saber de visto, possibilidade de você ter um visto EB1A, um EB2, EB2NW, ajuste status, casamento. Procure se informar. Assistente de imigração licenciada pelo estado da Geórgia, então não é uma pessoa que é aventureira, entende do que está falando, então pode entrar em contato para você poder o quanto antes acertar a sua vida e principalmente chegar aqui de forma legal. Vamos começar falando sobre o site aqui da Geórgia. Vou deixar aqui embaixo o endereço, ó, vocês podem ver aqui, ó, estou olhando aqui no meu computador, aqui ó, o GDOL, que é o Georgia Department of Labor. Então vocês podem ver aí na tela, tem uma série de informações, então vocês conseguem saber as carreiras que estão em ascensão até 2030, vocês podem saber quais são os empregadores que mais estão abrindo vagas. Vocês olham aqui também nesse site a taxa de desemprego, vocês podem ver 3,6% a taxa de desemprego. Se a gente compara com os Estados Unidos hoje está com uma taxa de 4,1%, então aqui especificamente na Geórgia a taxa de desemprego está um pouco mais baixa do que a média nacional. Então é importante vocês estarem olhando o site para buscar informações sobre quem são os empregadores, em que área. Então tudo isso vocês vão encontrar aqui nesse site. Então é importante vocês analisarem isso em cada estado, antes de você decidir para que estado você vai. Então dá uma olhada se você tiver a possibilidade de escolher o estado que você vai. Eu sei que normalmente para nós imigrantes isso não é tão simples. Eu, por exemplo, eu falo que eu tenho uma situação privilegiada, eu tive desde o começo, porque quando eu consegui meu green card, eu já trabalhava na IBM, empresa que eu estou até hoje, e eu consegui uma transferência dentro da empresa porque eu já tinha o green card. Claro que eu também afrouxei a corda, eu falei que eu não precisava de suporte para mudança, nada.
Então eu falei, a mudança eu vou com a minha família, eu só preciso da vaga. Então não escolhi nem cidade. Então na época que eu consegui a vaga, eles perguntaram, você tem preferência entre Atlanta ou Dallas? Eu falei, nenhuma preferência, onde tiver a vaga. E no fim das contas vim parar aqui em Atlanta. Então só mostrando que nem sempre a gente escolhe. Se você tiver o poder de escolha, analise. Eu tinha duas opções, mas por questões lógicas de não querer diminuir uma possibilidade de uma boa vaga, eu deixei em aberto para onde a empresa quisesse me mandar. E se você clicar na área de Top Employers, para você saber quem são os que mais contratam, é bacana que você consegue achar. Eu vou abrir o meu agora, eles te dão um relatório, então você baixa um relatório, assim que você clica, você escolhe por área. Então eu coloquei aqui toda a Geórgia, então não dividi por cidade, que você pode também fazer. Coloquei os 30 maiores empregadores, só para ter uma ideia, mostrar aqui para vocês agora na tela, ó. Quem mais emprega, Amazon está empregando muito, Chick-fil-A, loja que é uma, oh meu Deus do céu, lanchonete, né? Então é fast food. Então você tem, por exemplo, aqui ó, dois sistemas de escola. Então para a galera que dá aula, claro que entendam se com diploma de vocês, isso é uma coisa importante, o diploma que vocês têm no Brasil, vocês conseguem fazer a validação no estado que vocês vêm, lembrem, cada estado tem sua lei, então procure se informar sobre isso também, porque tem muita gente que chega aqui, tem um diploma no Brasil, chega aqui e não consegue exercer a profissão. Então pesquisa isso com cuidado antes. Então vocês olham aqui, tem um monte de dados de quem emprega muito. Então é importante vocês analisarem isso para saber se está dentro da sua área, do seu escopo, para que você não acabe indo para um estado que os empregadores não são da sua área, por exemplo. Então é importante vocês analisarem. Uma dica que eu sempre dou: se você fala inglês, que para mim é fundamental, você vem para os Estados Unidos falar inglês. Se você já fala, vai no LinkedIn, coloca lá na pesquisa de trabalhos, por exemplo, português, English, porque você vai abrir para bilíngue. Então você vai começar a ver diversas empresas que precisam de funcionários bilíngues, porque muita gente aqui nos Estados Unidos, muitas empresas empregam pessoas para atender a região que chama de Latam, né, que é a América Latina. Então, por exemplo, aqui em Atlanta você tem a Delta Airlines. O hub da Delta é aqui em Atlanta. Então, para você que trabalha com atendimento ao cliente, por exemplo, você pode tentar uma vaga na Delta como bilíngue. Então, tem diversas formas de você usar a sua grande vantagem, que para mim do brasileiro é você falar as duas línguas, para poder conseguir uma alocação mais fácil no mercado de trabalho. Outra parte bacana de você procurar nesse site, mais uma vez esse aqui é o da Geórgia, você procurar quais são as carreiras que estão em alta, projetando até 2030. Uma coisa que eu falo sempre no meu canal: vem para os Estados Unidos, se planeje o máximo para evitar qualquer tipo de contratempo. Então aqui eu vou abrir para vocês essa página, está aí na tela. Vocês conseguem ver aqui, por exemplo, quais as habilidades que vocês precisam, que sejam advanced, né, que sejam avançadas. Quando tiver em branco, é porque são skills moderados quando ele é requerido. As atividades de trabalho, quando que são frequentemente achadas, quando que é ocasional. Então isso aqui é um relatório muito grande, então é importante que você analise, se realmente invista um tempo analisando cada relatório, cada dado, se você tem intenção de vir aqui para a Geórgia. Aqui eu digo que é quase uma bíblia para quem quer procurar emprego na Geórgia, olhar no departamento de trabalho da Geórgia. Agora eu vou pular, quando eu falo para vocês, vou pular agora para a agência de trabalho dos Estados Unidos. Então vamos para a coisa do país como um todo. Por quê? Para você que pode ou está pensando aonde morar, dá uma olhada nesse site que é importantíssimo. Mais uma vez, site oficial do governo. É importante se basear em dados do governo e não em YouTube. Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui, ó, aqui vocês vão encontrar tudo relacionado à média salarial. E você encontra de tudo aqui, tá? Eu vou mostrar a média salarial por estado. Então é importante nessa parte vocês avaliarem bem os dados do que vocês estão lendo. Não é simplesmente pegar o dado e tomar aquilo como verdade. Aprendam a analisar os dados, Por exemplo, se vocês olharem esse mapa aqui, vocês vão ver, por exemplo, que a Flórida está com uma média salarial de 1.432, tá? Weekly. Então, semanal, 1.432. Ou seja, num mês aí, você vai girar em torno aí de $6.000 por mês. Enquanto na Geórgia, aqui em cima, 1.433. Ou seja, mais ou menos a mesma coisa. Você vai para a Califórnia, 1.100 e pouco. Então você vai avaliando em cada estado. Só que uma coisa importante, quando você vai no site, vá fundo e pesquise. Por quê? Olha o que diz aqui, ó.
menos de 5 empregados por estabelecimento aqui. Então vamos aumentar, vamos colocar de 250 a 500. Flórida já paga em torno de 1.500 por semana, Geórgia 1.600. Califórnia já pula para 2.300. Você vem para Nova York, já pula para 2.600. Vamos para empresas maiores. Flórida 1.600, Geórgia 2.200, Califórnia 3.500, ou seja, Califórnia 3.500 numa empresa gigante, você faz aí por mês, você está fazendo aí quase 14 mil. Média, você vai a Nova York, 3.200. Só que o que é importante vocês analisarem? Não é só quanto paga, mas aí você tem que fazer um trabalho investigativo de saber qual é o custo de vida em cada lugar desse, quais são as taxas que tem, analisar tudo, preço de seguro de carro, preço de seguro-saúde, tudo isso é importantíssimo você colocar no pacote para não pegar um dado seco e falar, nossa, eu vou para o estado tal porque lá paga mais. Cuidado, porque, por exemplo, o custo de vida na Flórida, para mim, no que eu tenho pesquisado, é mais alto que aqui na Geórgia. Então, em algumas empresas você pode encontrar um salário um pouco maior na Flórida, mas ficar apertado para morar lá por causa do custo de vida. Aluguel mais alto, preço das casas mais alto, principalmente a galera que ama Orlando, quer morar em Orlando. Então, tudo isso você tem que pensar a respeito. Entender o que envolve o estado e acabar cometendo um erro logo na sua entrada aqui nos Estados Unidos. Para finalizar, pessoal, uma coisa que eu falo sempre, quando pensar em emprego, foca no seu currículo, investe no LinkedIn, tenha um bom networking. Networking nos Estados Unidos é fundamental. É muito diferente no Brasil, que existe a puxação de saco. Isso aqui não é assim, mas o networking aqui, na minha opinião, mais uma vez, o que eu trago no meu canal é sempre a minha vivência aqui. Então, eu acredito que o networking aqui é completamente diferente do Brasil. Foca no seu currículo. O currículo americano é completamente diferente do currículo brasileiro. Exemplos claros, eu já fiz um vídeo sobre isso. Dá uma pesquisada no feed aí de vídeos. Currículo aqui não tem foto, você não coloca idade, se você é casado, solteiro, se tem filho, ninguém quer saber. Ninguém quer saber, o que eu acho ótimo, porque você não tem aquele pré-julgamento, só de olhar a foto, pô, essa pessoa está um pouco mais velha ou é muito jovem, ninguém quer saber, você não coloca nenhum desses dados pessoais. Você vai, eles vão olhar o seu currículo, vão ler aquilo e a partir dali te chamam para entrevista. Claro que numa entrevista, aí depende de você, de como você se sai na entrevista, a entrevista também é diferente. É muito comum que no Brasil a gente fale muito no nós como time, aqui nos Estados Unidos, a entrevista de emprego é muito mais focada no eu. Eu atingi isso, eu atingi aquilo, por mais que você demonstre que você tem liderança, que você tem espírito de equipe, mas é o seu resultado. Então aqui é baseado em número. Não adianta você falar, eu fiz um ótimo trabalho na empresa X, na área contábil. O que é um ótimo trabalho? O americano trabalha com números, são bem diretos. Por exemplo, você trabalha com automação de processos, não adianta você falar, eu automatizei um processo na minha empresa que foi excelente, recebi um bônus do meu gerente, não interessa. Eles querem saber o seguinte, quanto de time saving, quanto você gerou de otimização de tempo, quanto que você poupou de tempo, quanto de dinheiro isso gerou. Com essa otimização de, sei lá, 5.000 horas no ano, a gente conseguiu economizar 400 mil reais no Brasil. Então isso eles olham. Então se preparem para montar um currículo baseado em números, dados e bem direto. Lembra que tem um formato específico. Aqui nos Estados Unidos eles utilizam um robozinho para ler. Então ninguém do RH vai pegar o teu currículo e olhar, é muito difícil. A maioria das empresas já automatizaram isso, vai passar por um robô que tem que ler as palavras certas no lugar certo. Então se fizer esse currículo muito papagaiado, que parece pôster de restaurante, o robô não vai ler, você vai ser descartado. É importante que esteja na formatação correta, dá uma pesquisada sobre isso. E agora sim, concluindo, o importante é, eu quero mostrar para vocês aonde procurar. Seria muito fácil eu parar aqui e fazer um vídeo de 30 minutos e tá tudo pronto dizendo, ó, a verdade é essa, é só aquela. Porque eu não acredito nessa verdade. O que eu acredito é na pesquisa de dados. Então, quando se fala da sua vida, da sua jornada na América, pesquise. Não deixe na mão de um terceiro, nem na minha. Por isso que eu estou dando aqui, tá na descrição do vídeo, todos os dados de onde eu pesquisei. Vai lá, pesquisa por conta própria, em sites sérios. Tem muito site aí também de empresas que dizem, não, vai para tal lugar, não faça isso. Vou olhar dados do governo, aonde tem taxa de desemprego mais baixa, aonde o salário médio, aonde tem as empresas que estão contratando quais. Procure em sites oficiais do governo, faça a sua pesquisa mais uma vez. É a sua vida,
o seu futuro na América que está em jogo. Então se prepare, se programe, invista todo o tempo que for possível nessa pesquisa e não deixe na mão de terceiro. Eu sempre digo para as pessoas que na nossa vida a gente tem que ser o condutor, a gente não pode ser o passageiro. Quem está no banco do passageiro vai para qualquer lugar. O caminho pode terminar muito bem, mas pode cair numa ribanceira. Então dirija você mesmo o carro da sua vida. Não bota na mão de outro para dirigir. Tá bom, pessoal? Aproveita agora, antes de fechar o vídeo, dá aquela moral, se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, dá aquele like, comenta, compartilha, me diz que vídeo você pretende que eu grave, que eu possa ajudar vocês, para que tente facilitar essa chegada de vocês na América. Dá essa moral para o amigo de vocês, aproveita, segue lá também no Instagram, Caputo_USA. Lá eu mostro bem o dia a dia, indo no mercado, farmácia, mostrando o dia a dia de um brasileiro aqui na América correndo atrás do sucesso. Desejo a vocês todo o sucesso do mundo na jornada de vir para os Estados Unidos. Qualquer coisa, comenta aí embaixo que eu respondo a absolutamente todo mundo, a não ser que fale abobrinha. Se falar abobrinha, eu não só deleto comentário, como eu bloqueio a pessoa, tá bom? Aqui é um lugar para todo mundo se respeitar e trocar ideia. Um grande abraço, até a próxima.